Muito bem, então, boa noite. Que o Mestre Jesus nos envolva na sua paz, na sua luz, na sua misericórdia. Nós vamos, então, dar início ao, ao nosso tema de hoje. Para isso, naturalmente, faremos uma prece inicial a fim de nos ligarmos juntos ao tema de hoje, aos bons espíritos que estão sempre velando por nós, e em seguida faremos então a nossa explanação. Juntos, então, nós fechamos os nossos olhos tranquilos, agradecidos a Deus pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos em seu nome. Felizes pelo aprendizado, pela oportunidade de assimilarmos o seu evangelho cada vez mais, com mais propriedade e, sobretudo, tentando vivenciá-lo no dia a dia da melhor maneira possível, colocando em prática todos esses ensinamentos junto àqueles que se acercam de nós. Então, Senhor, nós te pedimos, ampara-nos nesta noite, para que o aprendizado que vamos receber sirva dentro de nós de ação, de promoção do bem na direção de toda a nossa comunidade. Fortalece os nossos propósitos, as nossas esperanças e ilumina as nossas escolhas e decisões constantemente. Sê conosco nessa noite e que haja paz e luz nos nossos corações, que assim seja. Muito bem, nós vamos dar início então ao nosso tema de hoje: dar de graça aquilo que de graça se recebeu. Naturalmente, eu vou ler um pequeno trecho que está em Mateus capítulo 10, versículo 8, e diz assim, que é uma mensagem de Jesus para os seus discípulos: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Eu, particularmente, simpatizo demais com essa passagem do Evangelho de Mateus. Gosto muito, porque ela nos chama a atenção para algo que, a princípio, dá-nos a impressão de que não podemos fazer por completo. Parece que ainda não temos a capacidade singular de promover efetivamente a cura daqueles que estão à nossa volta. Por exemplo, enfermos ou aqueles que estão com alguma doença aparentemente incurável, com alguma doença degenerativa muito complexa, muito grave. É natural que tenhamos a impressão de que não podemos, através do nosso influxo energético, promover a cura de situações dessa natureza. Jesus, aquela época, quando esteve entre nós, inaugurou o seu ministério através da cura de inúmeras pessoas, através da promoção daquilo que ficou conhecido como milagre, mas que o Espiritismo vem, através dos seus estudos, demonstrar que propriamente são fenômenos naturais mediados pelo influxo energético vinculados ao pensamento e à vontade daquele que opera essas energias. E Jesus era alguém que tinha uma capacidade especial de manipular as energias e de drená-las
facilmente na direção do organismo das pessoas, por meio do seu forte pensamento e da sua decisiva vontade, consequentemente, mobilizando forças na pessoa que recebia esse influxo, que esta pessoa em si, através da fé, da confiança e da sintonia com aqueles propósitos que Jesus lhe direcionava, a cura acontecia. Assim foi com inúmeros cegos, inúmeros coxos, inúmeros leprosos, como era a doença conhecida na época, a hanseníase, e tantas outras criaturas que se beneficiaram, libertando-se da paralisia, muitas delas de natureza obsessiva. Então, Jesus tinha a capacidade de promover esse influxo, essa drenagem de energia que saía de si e também que ele recambiava da natureza, direcionando-a para aquela pessoa necessitada por meio do seu pensamento vigoroso, gerando, consequentemente, o movimento de cura, de benefício para aquele necessitado. Então ele disse que nós poderíamos sim curar enfermos, limpar leprosos, expulsar os demônios. Nós poderíamos dar de graça aquilo que de graça nós recebemos. Eu gostaria de introduzir o tema analisando aqui a questão da palavra graça. A palavra graça pode ser entendida aqui de duas maneiras, e isso é muito importante. O primeiro entendimento se dá no sentido de gratuidade. Receber gratuitamente aquilo que veio do Criador, aquilo que emana da vida do Criador. Tudo aquilo que recebemos e que vem da vida do Criador, nós recebemos gratuitamente. Ninguém pagou por isso. Né? Nós não emitimos nenhum tipo de valor na direção daquilo que recebemos da vida. Simplesmente nos foi dado. Então há o sentido de gratuidade, o sentido de ser gratuito aquilo que recebemos. O segundo sentido, e esse segundo sentido eu considero muito importante, é o sentido propriamente de benção ou de dom. Graça no sentido de dom, no sentido de faculdade, no sentido de capacidade de execução de uma determinada tarefa em função de uma aptidão que nos foi dada como bênção, como dom. E aí nós encontramos, por exemplo, a mediunidade, né? A capacidade de estar numa situação intermediária entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo. O médium é aquele que se encontra numa faixa de fronteira, de interseção entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo, sendo assim como medianeiro ou como médium, mais conhecidamente, ele é capaz de veicular as informações que procedem do mundo dos espíritos na direção dos humanos encarnados no mundo corpóreo, portanto. Essa forma de comunicação, ele permeia, ele dá veiculação, ele dá vazão, portanto, ele é o medianeiro, aquele que está como ponte entre os espíritos desencarnados e as criaturas que estão no mundo, ocupando um corpo físico. Esta aptidão ou faculdade é um patrimônio do espírito, porém
foi dado, não é uma coisa adquirida no sentido de pagar, no sentido de cobrar alguma coisa, no sentido de promover um esforço crucial para se obter aquela capacidade ou aptidão. É da vontade de Deus que determinadas criaturas manifestem essa faculdade ostensivamente. Então, isto também representa algo dado, como bênção e da mesma forma de maneira gratuita, de maneira no sentido de gratuidade. É importante ter esses dois componentes de entendimento. E aí então sobrevém a seguinte pergunta: o que é que nós temos dado de graça no sentido de gratuidade e de dom, pelo qual nós não pagamos nada e que, por sua vez, podemos, dar também de graça para as pessoas que estão à nossa volta. Veja que interessante. Vamos primeiro nos recordar de um fator fundamental que nos foi dado de graça e que, portanto, de graça devemos dar como um dom, como uma bênção. Vamos nos recordar de Jesus. Certa vez Jesus disse: não há maior amor do que este, aquele de quem dá a vida pelos seus amigos. Portanto, a vida é o primeiro, na minha opinião, o primeiro e mais importante elemento que recebemos de graça. E, portanto, podemos dar perfeitamente de graça. Primeiro item da gratuidade que vem de Deus. Portanto, como dom, da mesma forma, a vida. E a vida implica em nós gastarmos em relação aos outros a nossa presença, dar de nós, dar do tempo, dar das nossas forças, dar da nossa vontade, dar de tudo aquilo que representa energia em nós na direção das outras pessoas. Isso nós não podemos cobrar. De uma forma natural, os padrões de relacionamento fraternal é algo que não pode, em hipótese alguma, ter preço. E quando eu me refiro a preço, não me refiro propriamente a dinheiro, a algum bem exigido para se fazer alguma coisa. Há muitas formas de colocar preço nas coisas. Há muita forma. Quantas exigências, quantas cobranças representam o preço por fazermos alguma coisa. O preço, a paga, nem sempre é relacionada a receber dinheiro, a receber um bem qualquer, um favor, um presente, não. Muitas vezes o preço significa exigirmos dos outros a mesma coisa que nós fazemos. É, por exemplo, quando dizemos assim: eu posso fazer tal coisa por você. Posso sim te ajudar nisso. Entretanto, o que é que você pode me dar em troca? O que é que eu ganho com isso? Essa pergunta vem justamente vinculada ao preço que cobramos para dar algo daquilo que possuímos para alguém. O que é que eu ganho com isso? Então, nós vemos, por exemplo, dar a vida, dar de si ao outro, do seu tempo, da sua presença. Quantas vezes em um relacionamento percebemos
cobranças de modo semelhante. Mas você nunca está comigo, mas você geralmente não me dá o que eu preciso, você não é colaborativo, você não é presente. Sempre há algum nível de exigência que implica em pagar aquilo que estamos fazendo pelo outro. Olha quanto tempo eu me dedico a esta causa com você e é assim que você me retribui. Isto significa um preço colocado naquilo que oferecemos num sentido de dom ou de capacidade de dar da própria vida. Quando Jesus disse: maior amor do que este não há, aquele de alguém que dá a vida pelos seus amigos. Ele não se referiu ao sentido de morrer por alguém. Ele quis dizer dar a vida, dar do tempo, dar do cotidiano, dar da presença, suportar as dificuldades ao lado das pessoas, não fugir das suas responsabilidades frente à necessidade que os outros têm, ficar ali ao lado, contribuindo, apoiando, incentivando, ajudando, dar da vida é o primeiro fenômeno, acredito eu, que devemos dar de graça, porque recebemos completamente de graça. Disse Jesus que Deus, em sua misericórdia, reparte seu sol na direção de justos e injustos, e ao mesmo tempo faz chover sobre bons e maus. Ele simplesmente distribui. E a natureza mostra claramente no seu dia a dia de expressão quanta coisa ela dá de graça, conforme recebeu também de graça. O vento sopra na direção de todos os rostos, em quaisquer posições. A árvore frondosa, os pomares, produzem frutos, porque receberam essa bênção gratuitamente da vida e, por meio dos nutrientes da terra, florescem, embelezam e alimentam todos os viandantes que passam ao seu redor. Da mesma forma como está escrito, o próprio sol brilha na direção de todos a cada manhã, permanecendo ao largo do tempo, bem cronometrado pela natureza, espargindo calor e luminosidade, sem fazer qualquer cobrança, porque também recebeu da vida essa bênção de produzir claridade em todas as direções. A natureza mostra para nós constantemente como é dar de graça aquilo que de graça se recebeu. Da mesma forma, também recebemos inúmeros outros patrimônios que são de graça. Exemplo, a locomoção, poder andar, poder falar, poder ouvir, poder ver, poder sentir. Tudo isso representam dádivas de Deus como dons que devemos criar cada vez mais elementos de capacidades em relação a esses dons. E aí sobrevém a pergunta a todos nós, a mim também, como nós estamos usando esses dons divinos que possuímos na direção dos nossos companheiros e companheiras de jornada. Como é que nós estamos aplicando a nossa palavra? A nossa palavra tem sido dócil, a nossa palavra tem sido meiga, a nossa palavra tem sido de incentivo,
A nossa palavra tem sido de impulsionamento ou tem sido rude, dura, cruel e incisiva com o nosso semelhante? Como tem sido a nossa palavra? Da mesma forma, a nossa visão, não a visão dos olhos propriamente carnais, mas a visão ou o olhar que temos na direção de nós mesmos e na direção do mundo, das pessoas que nos cercam. Como está este olhar? Positivo? Nosso olhar está esperançoso ou o nosso olhar está muito crítico, agressivo em relação aos outros e em relação a nós? Como está o olhar que damos na nossa direção e na direção do nosso próximo? É algo que vale a pena pensar. E os nossos ouvidos? Será que estão sendo convenientemente emprestados ao nosso semelhante? Estamos tendo paciência para ouvir aquelas pessoas que necessitam promover um desabafo das suas dores, das suas angústias? Estamos determinando um tempo satisfatório para fraternalmente ouvir o nosso semelhante? Ou não temos tempo? Ou os nossos ouvidos estão surdos aos apelos alheios? Como está a nossa acústica na direção de quem necessita nos abordar e conversar? É uma pergunta que devemos fazer. E o nosso tato, o nosso toque? Será que nós estamos utilizando as nossas mãos, o nosso toque, o nosso sentir para golpear o nosso próximo, para machucar o nosso semelhante ou para acariciá-lo, confortando-o frente às lágrimas que eles emitem? Como é que nós estamos lidando no campo das ações, utilizando as mãos na direção do nosso semelhante, na direção do mundo que nos cerca? Nós estamos criando boas obras? Nós estamos deixando as marcas do Cristo no coração alheio e no ambiente em que nós pertencemos? Ou estamos deixando poços cavados fundos de dor, de sofrimento, de lesões, onde quer que nós passemos? Como é que está a operação deste patrimônio que nos foi dado de graça, as mãos e os pés? Da mesma forma, como estamos conduzindo a nossa trajetória? Para onde estamos nos dirigindo? Nossos pés estão nos conduzindo, nos levando aonde? A lugares sadios? A propostas renovadoras? A algo que vai redundar em progresso efetivo para nós e para as outras pessoas? Ou nós estamos nos dirigindo para os precipícios onde cairemos lamentando largamente depois? Para onde nós estamos indo? Esses são patrimônios fundamentais. Patrimônios, dentre outros inúmeros que possuímos, que não podemos malbaratar, desprezar no momento encarnatório em que nós nos encontramos. Daí Jesus ter dito algo que impacta quando lemos, mas é verdadeiro no sentido simbólico. Ele disse: se a tua mão ou o teu pé é motivo de escândalo, corta-os fora. Melhor que entres na vida coxo, sem um pé, sem uma mão, sem um órgão qualquer, do que todo o teu corpo ser lançado no fogo do inferno. Que fogo do inferno é este? Na culpa,
no remorso, na tristeza de ter falhado com estas aptidões, com esses patrimônios que recebemos gratuitamente e, ao mesmo tempo, como graça, como dom, para serem bem empregados. Se o teu olho, disse ele, é motivo de escândalo, corta-o fora. Porque melhor que entres na vida sem um olho do que todo o teu corpo ser carregado para o fogo do inferno. Claro, era uma afirmação dura, incisiva, que amedrontava aquelas pessoas da época, mas o sentido é figurado, o sentido é de parábola, de alegoria. Isto é, se o nosso olhar para nós mesmos, para o mundo, é um olhar cruel, é um olhar rude e pessimista, melhor interrompermos imediatamente essa visão das coisas. Cortemos logo fora essa visão. Porque quem tem uma visão pessimista, uma visão rude, uma visão má da existência, da vida como um todo, ou de si mesmo, das pessoas, quem tem uma visão rude de tudo isso, não vive em paz, vive em desarmonia interna permanente. Este é o fogo que queima, o fogo do pessimismo, o fogo do negativismo, o fogo da culpa, o fogo do ódio, da raiva. Quem tem uma visão distorcida da sua realidade, disse Jesus, trate de mudá-la o quanto antes. Encontre uma forma de modificar essa visão negativa que se tem de si e do mundo. Porque assim haverá paz maior dentro de nós, mais sossego, mais serenidade, mais calma, para viver com mais propósito, com mais força e lucidez. É esse o sentido que devemos dar aos patrimônios que recebemos. A nossa inteligência é outro patrimônio. Como é que nós estamos usando a nossa inteligência na direção do mundo, dos nossos semelhantes e para a nossa própria vida? Estamos usando a inteligência para promover desdita nos nossos semelhantes, para promover desastres no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente doméstico, para onde estamos conduzindo a inteligência que é o patrimônio divino dado a nós gratuitamente. Porque inteligência não significa ter conhecimento. Inteligência é uma aptidão presente em toda a criatura. O conhecimento, talvez não. O conhecimento depende de alguns esforços, a inteligência não. A inteligência é um patrimônio do ser humano que vai se desenvolvendo à medida em que ele vivencia experiências e aguça a sua percepção quanto ao mundo e a si mesmo. É daí que vem o desenvolvimento da inteligência. É um patrimônio dado pela vida, sem qualquer custo, sem qualquer ônus. Dado a nós. Como é que nós estamos empregando a nossa inteligência? É uma pergunta fundamental. Ao mesmo tempo, recordando então da passagem que eu propus para estudar, volto a insistir que todos nós que nos propomos a seguir Jesus, a estudar a sua mensagem evangélica, a colocar em prática quanto possível, conforme nossas forças, essa mensagem e os seus exemplos. Portanto, nós nos colocamos em posição de imitá-lo e de segui-lo em suas propostas. Todos nós que abraçamos esse ideal devemos entender que podemos sim curar os enfermos. Podemos sim limpar os leprosos.
podemos, sem sombra de dúvida, expulsar os demônios. Podemos fazer tudo isso na medida de nossas capacidades individuais. É claro que talvez nós não possamos dizer a um paralítico: levanta e anda. Entretanto, nós podemos ajudar aqueles que estão na paralisia da sua vida, ajudando-os a se reerguerem, a se levantarem, a terem otimismo, a terem mais entusiasmo, a compreenderem o quanto são competentes para mudarem a sua vida, transformarem os seus problemas em soluções, modificarem os desafios em algo concreto e realizado com nobreza. Isso nós podemos fazer. Talvez não possamos levantar do leito a criatura com uma doença degenerativa ali em grave sofrimento. Talvez isso não possamos fazer como Jesus fez. Entretanto, podemos fazê-la lá na sua paralisia orgânica, sair da paralisia espiritual, da desistência de viver, do desânimo, da percepção errônea de fracasso. Isso nós podemos fazer. Portanto, podemos curar os enfermos, libertando-os da densidade grosseira da percepção que tem em relação a si, em relação ao mundo. Voltando então ao tônus da vida. Isso nós podemos fazer. Podemos, sem sombra de dúvida, limpar os leprosos, aqueles que se sentem afastados, marginalizados da sociedade. É bem verdade que talvez não tenhamos a capacidade de tocar em uma criatura portadora de hanseníase e fazê-la tornar-se alguém curado da sua enfermidade. É bem provável que não possamos fazer isso. Entretanto, a lepra, naquele período de Jesus, implicava potencialmente em marginalizar a criatura, isolá-la do convívio social, tirá-la, excluí-la do mundo dos vivos. A pessoa portadora de hanseníase, na época de Jesus, era arrancada do livro dos vivos, do registro de nascimento, do censo de nascimento populacional da época. Ela era arriscada, ela era dada como morta, alijada do convívio social. E eu pergunto: quantos não se sentem dessa forma? Quantos não se sentem assim, alijados da sociedade, do convívio social, dizendo para si mesmos: eu não mereço, eu não sirvo, eu não posso, eu não consigo, eu não dou para isso, e se afastam do meio, acreditando-se criaturas inferiores, desprezíveis. Então, podemos limpar dessas criaturas esta visão tortuosa, banhada de máculas, de vícios emocionais que está contido dentro dessa pessoa. Isso nós podemos fazer. Através da nossa palavra de incentivo, através da nossa palavra de carinho, podemos fazer isto. Podemos também, sem sombra de dúvida, ressuscitar os mortos. Talvez não como Jesus fez, fazendo despertar os catalépticos, aqueles que estavam em frouxas ligações com o corpo físico e, portanto, dados como mortos, embora não estivessem completamente. Mas Jesus, através do seu poder energético, infundiu plasma divino
plasma energético sobre aquelas criaturas, fortalecendo os liames que ligavam o corpo físico ao espírito, e elas então despertavam um grito, voltando à realidade ainda em estado confuso, gradativamente recuperando a lucidez. Talvez isso nós não possamos fazer. Ainda não tenhamos esse poder de mobilizar energias para tal. Entretanto, há muitos mortos em vida, pessoas que não saem do lugar, pessoas que não acreditam em si mesmas, pessoas que têm pavor de viver no mundo, que têm medo de ousar, de criar, de ostentar, de sair de si para realizar alguma tarefa importante, da qual teriam orgulho de si mesmas. Muitos estão mortos nestas condições. Isso nós podemos fazer. Trazê-los de volta através do nosso entusiasmo, através do nosso crédito a eles, através do nosso incentivo amoroso, carinhoso, através da nossa luta para demovê-los dessa desistência. Isso nós já podemos fazer. Já temos condições de exercer essa função. E aí entramos então no campo fundamental do grande patrimônio da humanidade depois da vida, a mediunidade, que é justamente a expressão da vida que aparentemente foi ceifada, removida, apagada. A mediunidade devolve o contato desta vida que partiu e que está no mundo incorpóreo e a torna clara, evidente e em perfeita comunicação com aqueles que permaneceram, que ficaram saudosos. Essa relação é a mediunidade, um grande patrimônio de toda a humanidade, ostensiva em alguns, mas pertencente a toda criatura, como o próprio Allan Kardec nos apresenta. A mediunidade é um patrimônio do organismo, está radicado no organismo, isto é, todos, sem exceção, a possuem. E quando temos a capacidade de curar enfermos da alma, aqueles que estão tristes, desanimados, frustrados, indolentes, quando conseguimos tirá-los desta paralisia, desta falta de visão, quando conseguimos isso, estamos operando em favor da mediunidade com o Cristo, porque a vontade do Cristo é que façamos isso. Ajudemo-nos uns aos outros, amemo-nos uns aos outros como ele nos amou. Quando nós despertamos os mortos que estão em vida, despertamos essas criaturas para a vida que possuem, mas que nada fazem para torná-la viçosa, brilhosa, renovadora. Quando conseguimos fazer isso e tiramos essas pessoas da lentidão em que se encontram, da morte interior em que se encontram, estamos operando em favor de uma mediunidade com Jesus, que deseja o bem em direção a todos. Quando nós limpamos os leprosos, os marginalizados, os excluídos, os segregados e os trazemos de volta ao convívio, mostrando a eles que eles valem a pena, que são filhos de Deus, que são merecedores do amor e do bem. Quando conseguimos fazer isso, nós operamos em favor da mediunidade com Jesus. Portanto, é muito importante que tenhamos em mente, cada um de nós que aqui está neste mundo opera
sem dúvida, em favor da vida. Ainda que com percalços, com quedas, com falhas, com erros, nós, de alguma forma, trabalhamos a favor de Deus. Trabalhamos, de alguma maneira, junto com o Cristo, operando em prol de uma vida melhor. Cada um no seu nível de compreensão, no seu patamar evolutivo, com as suas aptidões, com as suas posses cognitivas e emocionais. Cada um de nós opera hoje em favor da misericórdia divina de uma maneira ou de outra. Mas é muito melhor que possamos compreender uma forma mais sadia de operar, uma forma mais amorosa de trabalhar com a vontade de Deus que grita dentro de nós, que fala alto aos nossos corações, pedindo-nos que sejamos fraternos, que sejamos mais humanos uns com os outros, dóceis uns com os outros, compreensivos, cooperativos. É muito melhor despender essa maneira de sermos médiums junto com o Cristo e junto com a vontade divina, servindo aos nossos irmãos, dando da nossa vida, dando da nossa inteligência, dando dos nossos potenciais orgânicos, as mãos, os pés, os ouvidos, os olhos, a palavra, que seja tudo isso movido na direção do bem, da fraternidade e da luz, porque tudo isso nos foi dado de graça e por isso, de graça, devemos oferecer um sorriso, um aperto de mão, um sentar ao lado e escutar um pouco a dor do semelhante, um tempo gasto prestando atenção e dando importância às ações das outras criaturas, para que elas se percebam úteis, para que elas se percebam nobres perante nós. Isso não tem preço, não pode haver cobrança, não pode haver exigência, porque assim como recebemos da vida todos esses patrimônios, ao mesmo tempo temos que dar gratuitamente e sob a forma de dom esses mesmos patrimônios na direção do nosso próximo e do nosso semelhante. Era essa a mensagem que eu gostaria de dar. Poderia falar aqui um pouco mais sobre isso, porque o tema é palpitante. No entanto, em função do nosso tempo, cumprindo o nosso horário, essa mensagem eu espero que tenha auxiliado você a refletir sobre como estamos operando os patrimônios que recebemos gratuitamente da vida. Como é que nós estamos dando de volta esses patrimônios na direção do mundo em que habitamos? Dessa forma, nós vamos fazer as nossas vibrações agora e encerrar, sempre desejando muita paz a todos. Fechemos então os nossos olhos, agradecidos a Deus pelas bênçãos inúmeras que Ele nos oferece, pelos inúmeros patrimônios gratuitos que Ele derrama sobre nós, a sua energia, suas bênçãos de amor e bondade, tudo aquilo que concorre para o nosso melhor vem da vida de graça na nossa direção. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amparo. Então nós te pedimos agora, dando de graça de nós essa prece juntos, abençoa todo o planeta. Envolve encarnados e desencarnados no teu seio de amor. Ampara todos os povos, nações e territórios. Envolve carinhosamente e abençoa o nosso país, o nosso povo, os nossos governantes. Ilumina os nossos lares, nossos familiares, encarnados
e desencarnados. Rogamos o teu amor para todos os que sofrem, onde quer que se encontrem, nos hospitais, pronto-socorros, cadeias públicas, creches, orfanatos, asilos, casas de repouso, ruas, vilas, becos. Onde houver uma criatura necessitada, que a tua misericórdia infinita alcance os seus corações. Amorosamente nós pedimos, Senhor, por todos os lares da terra e por cada membro familiar. Pedimos por todos aqueles que já trabalham pelo bem e pela paz. E também te pedimos por todos os que discordam do bem e da paz. Carinhosamente rogamos pelos que se afastaram grosseiramente das tuas leis divinas, envolvidos no crime, na perseguição do seu semelhante, envolvidos nos vícios de toda sorte. Ampara essas criaturas com o teu amor. Ilumina todas as instituições que trabalham pelo bem da humanidade, através da ciência, da política, da cultura, da religião. Envolve da mesma forma todos os desencarnados que se encontram na crosta terrestre, muitos deles em profundo sofrimento. Pedimos por todos, para que a tua bondade e o teu amor recaiam, confortando os seus corações e as suas mentes. E por fim, pedimos por nós, que aqui estamos. Juntos, rogamos a ti a lucidez para que despertemos para os verdadeiros patrimônios gratuitos que possuímos e que tu nos destes: a inteligência, a própria vida, a palavra, a capacidade de andar, de gesticular, de manipular com as mãos, de agir, de nos comportarmos, de escolhermos, de sermos livres. Tudo isso é patrimônio gratuito que nos deste. E muitas vezes comprometemos tanto esse patrimônio com a nossa falta de compreensão do que representa a vida e a existência humana. Ajuda-nos a tornar esses patrimônios valores fundamentais em operação conforme a tua vontade. Paz e luz nos nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, eu vou passar aqui verificando os companheiros que deixaram aqui algum recado, deixaram aqui talvez uma colocação que vá nos fazer aprender também um pouco mais. Enfim, companheiros nossos da Casa Espírita que pertencemos, a Associação Espírita Beneficente Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, a casa que nos acolhe. Então, muitos companheiros nossos aqui, eu agradeço a presença, o meu boa noite também a todos. Aqui diz o Higli Araújo, companheiro nosso de trabalho de longa data, diz aqui: muita luz em suas explicações, obrigado por falar em fácil entendimento e entrar em nosso mundo para entendermos a mensagem maior. Muito obrigado, eu espero realmente ter contribuído, fico muito feliz com isso. Muito obrigado pela participação, por estar conosco. Ah, muito bem, vamos aqui. O Laerte Pereira faz um comentário aqui. Boa noite, doutor Denise. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de desfrutar
desse dom que Deus lhe deu, bondade sua. Eu agradeço isso e tomo como incentivo para prosseguir essa modesta cooperação, que essa cooperação, na verdade, é também em favor de mim mesmo, que sou um aprendiz, como todos. Também estou aprendendo, me esforçando também, né? Agradeço a sua colocação. A Regina Moreira diz aqui, mas quando teremos esses dons, não usamos para ajudar os outros e a nós mesmos. Adoecemos, bloqueamos o fluxo e o influxo de energia. É assim que o ser humano é o seu próprio torturador em não saber. E muitas vezes saber e não aceitar, sim, quando nós não aplicamos esses patrimônios recebidos como dom e como, ou seja, como graça, e ao mesmo tempo como um patrimônio gratuito, ou seja, não fizemos esforço, ele apareceu em nós simplesmente. Quando não empregamos isso bem, é claro que as consequências serão fundamentalmente o sofrimento, o arrependimento, necessitando, portanto, retornarmos ao mundo corporal numa próxima experiência para aprendermos a usá-lo melhor. É dessa forma que as coisas se dão, nunca por punição divina, mas sim como lição de aprendizado para sedimentarmos esse conhecimento definitivamente, com novas obras, né? Deixa eu ver aqui, alguém tem um comentário aqui. A Ana Pólvora, colega nossa de trabalho também, do Centro Espírita Meimei. A palestra estava maravilhosa, cheia de boas vibrações. Estou agradecida a Deus por essa palestra maravilhosa. Obrigada, fique com Deus. Muito obrigado. Eu que agradeço, Ana, a sua presença aqui, viu? E é isso. Então, boa noite a todos. Aqueles que me desejaram aqui continuamente boa noite, também desejo muita paz nessa noite, uma semana excelente e que na próxima terça-feira estejamos juntos aqui novamente para um novo tema. Muita paz a todos, uma boa noite, uma boa semana e fiquem com Deus.